Queridos, está aqui o presbítero Enilson, ele vai estar dando continuidade nesta manhã na palavra de Deus. Nós estamos começando essa série de estudos. Seja compromissado, participe, aprenda. Você que trouxe aí bloco de anotação, anote. Se tiver dúvida depois, enche a paciência dele no WhatsApp, tá? Ele está aí para responder em nome de Jesus. Amém, amados? Pode se assentar, aleluia. Aleluia, glórias ao Senhor. Shalom, igreja. Enquanto nós estamos aqui, os adolescentes, eles têm aula ali na parte da frente da igreja com o professor Vinícius. Então, hoje nós iniciamos essa série de estudos, né? Como nós já havíamos falado a respeito da necessidade de nós termos uma visão mais ampla a respeito da Bíblia. Então, nós nessa série, nós não vamos estudar textos específicos, não vai ser um estudo doutrinário, não vai ser um estudo para, esse texto se refere a quê? Não. Primeiro nós vamos dar um passo atrás, para que nós possamos ter uma visão mais ampla a respeito da Bíblia, para saber e você ter a convicção que é necessária a respeito da palavra de Deus. E com isso, você lá na frente vai ter maior facilidade na hora de fazer o seu estudo bíblico. Então, o que nós buscamos dessa primeira parte dessa série de estudos é descobrirmos ferramentas, métodos, teorias que se referem à palavra como um todo. E com base nisso e em poder disso, nós podermos aplicar ao estudo da palavra. Aí nós vamos ter uma visão mais ampla a respeito da palavra do Senhor, vamos compreendendo alguns detalhes, porque tem muita coisa que você de repente lê no texto e você não consegue compreender. Por que isso? É porque aquele texto, de repente ele está fazendo referência a um certo momento histórico, que se você não sabe disso, você fica meio perdido. Ou então ele está tratando de uma situação tão específica, que você precisa de algum esclarecimento sobre aquela situação, para você compreender. Então, são detalhes que no texto em si, de repente, você não vai encontrar, e que é necessário, né, um detalhe necessário, para que você possa caminhar compreendendo e buscando mais entender a respeito da palavra do Senhor, não é? Então, por isso que nós separamos essas primeiras aulas, nós não vamos trabalhar os textos bíblicos, porque nós vamos trabalhar a Bíblia fazendo um estudo dela, como ela sendo o objeto sobre o qual nós vamos debruçar para tentar entender. Você que trouxe Bíblia, segura aí na sua mão, deixa eu ver quem tem Bíblia. Ok? Quem tem no aplicativo? Quem tem aí no celular? Ok? Hoje nós temos a facilidade de ter vários aplicativos sobre a Bíblia, não é? Eu tenho no meu celular, e às vezes é muito útil, às vezes é uma ferramenta que te ajuda em determinados momentos, mas eu vou dizer um primeiro ponto aqui, que é o seguinte: a necessidade e a importância de você ter a Bíblia fisicamente. O aplicativo é muito bom, só que ele foi criado com a ideia de socorrer em determinados momentos. Para um estudo, ele não vai ser adequado, não vai. Porque diferente é você pegar a palavra, e quem está com a Bíblia aí, se abra um texto qualquer, uma página qualquer, você vai ver que está aí dividido em capítulos, versículos, tudo mais. Só que geralmente entre uma coluna e outra, tem uma outra coluna mais estreita, ou então do lado direito vai ter também, só com números. Então os números às vezes em negrito, que eles se referem aos versículos ali, um versículo ou outro,
e vai ter algumas referências. Isso é o quê? Está dizendo que aquele texto que está ali, por exemplo, aqui, eu abri em Jeremias, no capítulo 38. Aí aqui no versículo 23, na coluna do meio, tem um 23 em negrito e uma outra referência, que é Jeremias 38, 18. Está dizendo que aquilo que está no capítulo 23, no capítulo 38, versículo 23, Jeremias, tem relação com aquilo que está lá no outro versículo. De repente ele aponta lá para Gênesis. Então, a Bíblia impressa, ela tem essa facilidade, tá? A referência, ou ela vai estar no meio, numa coluna no meio, ou ela vai estar à direita, outras vezes ela está no rodapé, uns números pequenininhos aí no rodapé, que sempre vai indicar o versículo. O número que aparece é sempre indicando o versículo ao qual se refere. E a referência que esse número traz na sequência, por exemplo, se você está lendo João 2,10, e o númerozinho que aparece ali, referente ao versículo 10, ele aponta lá, Marcos 5, 7, quer dizer que esse texto que você está lendo, ele de alguma maneira está ligado àquele texto de Marcos. Aí o que você faz? Você pega e vai lá e lê. Aí você consegue caminhar pela Bíblia de uma maneira mais harmoniosa, compreendendo, fazendo um estudo sistemático. Por isso a importância do texto impresso. E depois, nas próximas aulas, nós vamos falar a respeito de versões, porque há várias versões. A minha aqui eu uso a Bíblia, é uma Bíblia de estudos, é a Plenitude. A versão dela é revista e corrigida. Se você for olhar, ou na capa da sua Bíblia, ou nas primeiras páginas, aí vai dizer que tem uma versão que é usada. Então, algumas palavras vão mudar, vão ser diferentes, vão ser ditas de maneira diferente, mas é o mesmo texto. Mas aí, em outro momento, nós vamos nos aprofundar nisso. Mas, de toda maneira, é importante que você tenha a Bíblia na mão, impressa. Isso facilita. E outra, quanto mais você usa, mais fácil fica você localizar os textos. Mais fácil fica localizar os textos. Aquele que tem o costume de usar a Bíblia impressa, quando alguém diz João 3,16, rapidinho ele abre em João. Aquele que não tem, vai dar uma passeada, não vai achar, vai lá no índice, vai levar meia hora, quando terminou de ler o texto, ele chega lá no texto. Então, aquilo que você tem, manuseia constantemente, você tem habilidade, você tem agilidade. É igual andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta, porque foi se esforçando, foi mesmo tomando uns tombos, persistiu, hoje sobe numa bicicleta e sai. Ele não fica pensando, espera aí, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me equilibrar, agora eu vou... Não, é igual dirigir. Calma que eu vou chegar lá. Você entra no seu carro, você abre, você senta, você dá a partida, você engata a marcha e vai. Ô Jefferson, você veio dirigindo? Você entrou no carro e falou para a Vanesca, agora eu vou colocar a chave no contato, agora eu vou girar. Aí ela falou, não esquece, né? Pisa na embreagem, engata a marcha, agora acelera, vai. Você faz isso naturalmente. Por quê? Natural, né? Aí agora eu vou entrar na questão da Vivian, tá bom? E é necessário, que agora o pessoal... Outro dia terminou o culto, a escola dominical, todo mundo está saindo, está ali fora, tem a resenha final, estamos ali, aí a Vivian entrou no carro dela, né? No do Alexandre, na verdade, aí é que está, o detalhe está aí, entrou no carro do Alexandre, o Alexandre pegou o da Vivian e foi embora, e de repente ela entrou e a gente só ouviu, depois aquele barulhão de novo,
terceira vez, e ela, eu não sei o que está acontecendo. Aí eu fui lá, eu não sei, eu estou tentando engatar ré, não vai, faz esse barulho. Aí quando eu cheguei lá, no que eu cheguei, ela já, peraí, eu já sei o que é, tem que pisar na embreagem. Ela está acostumada a andar com carro automático, câmbio automático, vai. Como eles inverteram os carros, aí ela estava, por quê? Já está um tempo, né? Só com automático. Então, amado, você tem que ter, é a prática, é o contato constante. É por isso que os demais entram no carro, e sai. Ele não pensou, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que... Não, vai, acontece. É natural. Por quê? Porque você está acostumado àquilo. A Bíblia é a mesma coisa. Você não vai ler com facilidade a Bíblia. Mas eu tenho dificuldade, olha que eu leio muito. Você lê a Bíblia todo dia? Não, eu leio revistas, romances. De vez em quando eu pego a Bíblia. É aqui, é com ela. Então, com o passar do tempo, a sua Bíblia vai se amoldar à sua mão. A minha eu já até pedi o Alexandre, ele me indicou um local para eu reformar. Eu preciso trocar a capa, eu preciso mandar colar. Ô presbítero, não é mais fácil comprar uma nova? Sim, só que não é essa aqui, que já me acompanha, já tem uma data, já me acompanha desde agosto de 2002, né? Não tem o erro com embreagem aqui, ela já está moldada àquilo que eu gosto, já tem as anotações, por isso que eu faço questão de reformar essa em vez de comprar outra, mesmo que o preço no final fique igual, porque eu já estou habituado a essa. Então quando eu vou folhear, eu abro certinho. Por quê? Estou acostumado a usar. Então, é isso. Então, tem isso. É igual a dona de casa. Às vezes, falo para o marido, põe o feijão lá para cozinhar. E ele apanha da panela de pressão. Aí ela chega lá e fala, não, tem um jeitinho. Você tem que dar uma viradinha aqui para a tampa se encaixar. Porque ela conhece a ferramenta que ela usa. A Bíblia é a mesma coisa. Se você não manusear, esquece. Você não vai ter facilidade, você vai apanhar, não vai achar, aí vai se cansar, vai desistir. Por isso tem que ter prática, tem que ter utilização constante. Eu tenho outras Bíblias de estudo, mas essa aqui é aquela que quando eu vou preparar uma ministração, preparar uma aula, essa aqui está sempre. As outras aparecem de vez em quando, mas essa aqui em todas. Por conta disso, dessa facilidade que eu tenho. Às vezes, para trazer no culto, eu trago a outra, que está uma capa bonita, mas na hora de buscar, começar a trazer as duas, uma para ostentar e a outra para usar mesmo. Mas, amados, o termo Bíblia, ele vem do grego, que é biblos, com o S no final, que se refere a livro mesmo. Livro é biblo. E com o passar do tempo, o conjunto de livros acabou sendo, passou a ser denominado pelos meios eclesiásticos como Bíblia, Bíblia, que é um conjunto de livros. Biblos é livro e Bíblia é conjunto de livros. Então nós usamos, quando nós falamos a Bíblia, nós não estamos falando de um livro. Então tem que deixar claro isso. Bíblia não é um livro, mas sim um conjunto de livros. Então nós temos vários livros aqui, e isso você tem que tomar conhecimento. A Bíblia não é apenas um livro, é um conjunto de livros, alguns mais curtos, outros mais extensos, que formam um conjunto.
Então se é um conjunto de livros, eu posso tê-los individualizados. Sim, às vezes você acha aí Evangelho segundo João, Salmos, separado. Mas por que nós sempre carregamos todos juntos? Justamente porque nós acreditamos que a Bíblia, esse conjunto de livros, é a palavra de Deus. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, em algumas ocasiões nós estamos nos referindo a uma mensagem específica e direta. Outras vezes nós estamos falando a respeito de um texto específico, e em outras ocasiões nós estamos falando a respeito da Bíblia. Então, quando se fala a palavra de Deus, você tem que estar atento para saber o que aquele que está ministrando está se referindo. Porque se eu digo, pegue a palavra de Deus, estou dizendo, pegue a Bíblia. Quando eu digo, a palavra de Deus é: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É um trecho. Outra coisa é quando a palavra vem, está sendo ministrada de maneira geral, mas um termo, ele vem direto ao seu coração, e entra como se fosse uma luz na escuridão, aquele que você, peraí, de repente não é nem o texto principal, não é nem o versículo principal ali que está sendo ministrado, mas você ouviu aquilo e falou, poxa, é isso, Lutero, lendo Gálatas, ele viu lá, mas o justo viverá pela fé. Aí ele, peraí, e ele ficou matutando nisso, pensando nisso. Essa foi a revelação para ele, foi a palavra de Deus direcionada, aquela que ele, então aquilo ele se apegou, ele falou, peraí, então é a fé. Então, quando se fala em palavra de Deus, você tem que ter esses conceitos, essa variedade de significado. A palavra de Deus tanto é a Bíblia, quanto é um determinado versículo, como é aquilo que Deus fala ao seu coração diretamente. Todos esses são importantes. Só que esse contém a palavra de Deus, que é o segundo, que são os textos, que vai revelar ao seu coração a palavra de Deus direta, o rema para a sua vida, que esse é aquilo que vai se apegar, vai se adequar, que vai entrar e vai fazer a mudança na sua vida, e você vai se adequar a ela, amém? Então, por isso que nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Amados, a Bíblia, esse conjunto de livros, foi escrito durante muito tempo. O Antigo Testamento levou cerca de 1000 anos, uma janela aí, um pouco mais de 1000 anos, para ser escrito. E depois vem o Novo Testamento, que levou um período menor. Mas desde o primeiro livro lá, que foi escrito, até o último, 1500 anos aproximadamente se passaram. Então, é um tempo muito distante. Imagine o que acontece em uma nação, em um povo, no período de 1500 anos. Vamos usar um exemplo pequeno, que é o nosso. O Brasil tem um pouco mais de 500 anos. A cultura hoje, a maneira das pessoas se expressarem, de viverem, aqui no Brasil, hoje, 2021, é a mesma daqueles que viviam aqui em 1521? O modo de viver, o jeito de falar, não, mudou. Em 500 anos mudou muito. Vamos fazer uma viagem regressiva aí menor, 100 anos, ache um livro escrito há 100 anos, original há 100 anos, e leia, veja o vocabulário que era usado, a maneira como as pessoas se expressavam, é diferente, em 100 anos, olha quanta mudança. Agora você imagina um período de 1500 anos,
Você imagina aí, por exemplo, Moisés, a maneira como Moisés vivia, se expressava, e a maneira como Paulo, os costumes, a maneira dele se expressar, era a mesma? Não, não era. Momentos distintos, totalmente distintos. E Deus usou então homens, 40 homens, de épocas diferentes, com habilidades diferentes, instruções diferentes, educação diferente, uma vida totalmente diferente, para escrever os livros da Bíblia, totalmente diferente. Exemplo, Moisés, os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Moisés recebeu uma educação formal no Egito, ele vivia no palácio, então em termos de educação, ele tinha o que era mais elevado, ele viveu ali no palácio como um dos príncipes, então em termos de educação e cultura, ele teve acesso ao que havia de mais alto na sua época. Então era um homem de uma cultura, de um conhecimento que não se encontrava em seus irmãos. Aí você vai começar a entender por que ele é colocado num cestinho, posto no rio, e depois é encontrado pela filha de Faraó, que vai ser criado por ela, mas Deus também providencia para que a irmã dele venha acompanhando, veja e fala, quer que eu chame uma das hebreias para cuidar dele enquanto ele é pequeno, e leva para a própria mãe dele. Tudo isso aí, amados, não é acidente, não é por acaso, foi Deus já direcionando, Deus já preparando, convivendo com a mãe, os primeiros anos da infância. Moisés teve acesso a quê? Conhecimento a respeito de Jeová, porque eles iam passando oralmente, de pai para filho. Então em casa, Moisés já aprendeu a respeito de Deus, então já foi enxertado nele ali o conhecimento que era necessário para ele se relacionar com Deus. Por isso que nós priorizamos tanto o ensino das crianças, falamos, traga a criança para ela participar das aulas, porque ela vai aprender, e vai ficar no coração dela. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui morar no sítio da minha avó, e lá eu fiquei por 6 meses, ainda não estava na época de eu ir para a escola, eu fiquei lá 6 meses, e eu ia com a minha avó para a igreja, com a minha avó para a igreja. Depois eu volto a morar com os meus pais, eles não iam à igreja, uns anos depois eles passaram a frequentaram um período, não foram mais. Só que, por aquele período que eu convivi com a minha avó, eu já sabia, eu já tinha uma orientação sobre como eu iria me relacionar com Deus. Por causa disso, durante a minha adolescência, eventualmente eu saía de casa e ia numa igreja que ficava próximo, uma igreja evangélica. E quando eu comecei a namorar com a Lu, eu fiz questão de, vamos numa igreja, vamos na igreja evangélica, eu gosto de ir à igreja evangélica. O quê? Resultado daquilo que eu vivi com a minha avó por um curto período de tempo. Agora você imagine por anos a criança sendo instruída, você ensinando a criança, igual está a Lorena aqui, você ensinando, vai ficar, não, com o tempo esquece, não esquece, eu não esqueci, fica, pode não lembrar do texto que era lido, disso ou daquilo, mas sabe a ideia, o conceito, fica. Então foi por isso que Moisés, ele é alimentado, ele é cuidado pela mãe, mas depois ele vai para o palácio, conviver ali com os egípcios, e aí ele vai ter uma educação formal. Aí quando Moisés mata o egípcio,
foge, vai viver no deserto, sendo preparado por Deus, ele já tinha conceito a respeito de Jeová, a base, os princípios. Ele tinha toda a educação formal do Egito, ele sabia ler, sabia escrever mais de uma língua, conhecia a cultura. Ninguém melhor preparado para começar a escrever a palavra de Deus, viu? Foi Deus preparando. Por isso que ele escreveu Gênesis. E como as histórias de Gênesis chegaram até ele? Pela cultura falada, aquilo que era passado de geração em geração, pai ensinando a filho. Então a criança era bem pequena, o pai chegava e falava: olha, filho, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ia falando, ia contando as histórias. Moisés teve o período de 40 anos caminhando com o povo no deserto para ir escrevendo. Aí eu imagino aquelas jornadas que durante o dia levantava acampamento e eles iam marchando, dias e dias. Depois eles acampavam, iam ficar uma longa data ali, e ele aproveitava para escrever. E aquela cultura oral, ela ia sendo reforçada ali, e ele escrevendo. E assim foi. Outros também foram chamados, por exemplo, Daniel, profeta Daniel. Quem era ele? Era um jovem judeu que pertencia à elite judaica. Então era outro que tinha também um conhecimento cultural elevado. Então ele fazia parte da elite judaica. Salomão, o rei Salomão, também criado no palácio com toda a pompa, com todas as facilidades. Então nós vemos aí um rol de homens que tiveram acesso àquilo que hoje seria o mais alto em termos de educação. Mas nós também tivemos, por exemplo, Amós, o profeta Amós, que cuidava de ovelhas no pasto. Então era um homem simples, de vida simples. Então ele cuidava do rebanho e foi levantado por Deus. Então ele também contribuiu com isso. Pedro era o quê? O que Pedro fazia, gente? Era pescador, pescava. Amados, aí você imagina que Pedro ficava lá no barco, com um livro, lendo, enquanto os peixes não davam sinal de vida? Não, estava atento ali. Trabalho cansativo, terminava. Não, agora eu vou me recolher, vou tomar um banho, vou sentar na minha cadeira e vou ficar lendo. Não, vida simples. Até tem um outro personagem que é Paulo, que teve uma educação também religiosa, formal, muito conhecimento. Então Paulo, quando ia falar, era muito erudito, falava muito bem, escrevia muito bem. Pedro, ele olha e fala: poxa, tem coisa que Paulo escreve, fica difícil entender. Por quê? Porque Pedro não conseguia alcançar, né? E às vezes a gente vê isso no convívio social. De repente você tem uma educação mais formal, você tem facilidade com as palavras, e às vezes você vai falando ali, se você não ficar atento, quem está conversando contigo não vai entender, porque você começa a usar uma série de termos que o outro não vai compreender. Então, no diálogo, é necessário ter essa sensibilidade. Então, Paulo às vezes escrevia, e Pedro ia ler e falava: não entendo. Ou seja, não é que Paulo estava escrevendo algo que não tinha embasamento ou inspiração de Deus, é porque ele usava uma linguagem que às vezes para Pedro, um homem simples, ficava difícil. Mas tanto um quanto o outro foram usados por Deus para escrever a palavra, foram inspirados por Deus. E é por isso, amados, é justamente por conta dessas diferenças, que nós acreditamos e vemos a Bíblia como a palavra de Deus. 40 autores em épocas diferentes, culturas diferentes, e a Bíblia forma um todo harmônico. Você
junta aquilo que Paulo, com muita, erudição, escreveu, com aquilo que Pedro, na sua simplicidade, transmitiu. E é a mesma coisa, é o mesmo nível. Aí você vai ver Salomão, que tinha facilidade com a poesia, ele escreve de uma maneira mais poética, mas só que quando você vai ler as poesias que ele escreveu, você percebe que elas estão em consonância com outros relatos, genealogia e outras coisas que na Bíblia nós encontramos. É por isso que nós acreditamos que somente por inspiração divina o texto bíblico poderia chegar às nossas mãos. Inspiração de Deus, não tem outra maneira. De repente, alguém lança um desafio, escrevam sobre tal assunto. E o irmão Walter resolve escrever sobre esse assunto. O Léo resolve escrever sobre esse assunto. Mesmo assunto. A Suelen resolve escrever sobre esse assunto. Mesmo assunto. Quando você lê o texto do irmão Walter, você vai perceber que é diferente do Léo, que é diferente do da Suelen. Mas não escreveram sobre o mesmo assunto? Sim. Mas cada um tem as suas características próprias, o seu estilo. De repente, o irmão Walter, ele vai dar um estilo mais de narração, falando como as coisas aconteceram numa sequência lógica. O Léo, de repente, ele pode olhar e falar, não, peraí, aqui há princípios, aqui há algumas coisas que estão subentendidas, que vale a pena valorar. De repente, a Sueli pode querer dar um caráter mais poético. E assim faz. Lamentações, abre o livro de Lamentações, você vai ver. Capítulo 1, 22 versículos. Capítulo 2, 22 versículos. E está lá, Aleph, Beit, Gimel, A, B, C. Ou seja, ele não simplesmente resolveu transmitir a visão, aquilo que Deus deu para ele, mas ele faz questão de colocar de uma maneira poética. Salmo 119, são 22 estrofes, com 8 versos cada uma. Cada uma, começando, cada estrofe, de 8 versos, cada uma começando com uma letra. Gente, tem que ter uma mente muito poética para fazer isso aí. Aí você vai vendo, poxa, que perfeição. E não é que o cara fica enchendo linguiça em determinado momento, não. Poxa, com a letra G, com a letra I de escola, né? A gente estava brincando ainda há pouco aqui. Vai dar a dica, I de escola. Não, escola é com E, tá bom? Por favor. Não, perfeito. Então isso mostra o quê? Que a palavra de Deus é inspirada, só pode ser por meio da inspiração do Espírito Santo, para que homens, numa janela de 1500 anos, escrevessem com a mesma sintonia. É por isso que Gênesis revela a respeito, dá os primeiros indícios a respeito de Jesus. Êxodo, mesma coisa. Quando fala da Páscoa, do Cordeiro que é sacrificado, tudo isso está falando sobre Jesus. E aí vai passando todos os livros. Quando chega no Evangelho, é Jesus, é a história de Jesus. E depois da morte de Jesus, tudo fala sobre Jesus. É tudo sobre Ele. A Bíblia fala sobre Jesus Cristo. O irmão Walter já falou aqui sobre as dispensações, e é justamente tudo sobre Jesus. Quando João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí você vai lá em Êxodo, que foi necessário matar o cordeiro, passar nas portas. Tá? Aí você vai lá em Levítico, que para a oferta, para o holocausto tinha que ser um cordeiro sem mancha. Aí você vai caminhando, aí você vai entendendo, aí você volta lá em Gênesis, quando Isaac pergunta para o pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? E o pai responde, Deus proverá para si o cordeiro. Não estava falando do cabritinho lá não, entendeu?
tudo está ligado. Tudo está ligado. Só a inspiração divina pode fazer isso. Só. Épocas diferentes, cultura diferente, jeito de falar diferente, e tudo alinhado. Aí nós temos o conjunto de livros que é denominado cânon. O cânon judaico, amados, ele tem 24 livros. 24 livros. Que corresponde ao nosso Antigo Testamento. Nosso tem mais, tem 39. O judaico tem 24. Mas por quê? Porque divisões que nós fazemos, tipo 1 Samuel, 2 Samuel, eles tratam como Samuel. 1 Reis, 2 Reis, eles tratam Reis, Crônicas. Então, por isso, o número é menor, mas são os mesmos livros. Tá? Então, saiba disso. Então, se você vai ler na Bíblia judaica, é Samuel. Samuel, não é 1 e 2 Samuel, é Samuel. Mas, mesmo a narração vai estar, tanto aqui quanto lá. A nossa Bíblia, ela tem 39 livros no Antigo Testamento e quantos no Novo? Quem sabe? 27. 39 e 27. Guarde isso, porque isso é importante em certos aspectos. Quem aqui já foi católico? Quem foi católico aqui? Temos alguns. Se você ainda tiver uma Bíblia católica em casa, chegando lá, você dá uma folheada no Antigo Testamento. Você vai ver que a Bíblia católica, ela tem um número maior de livros do Antigo Testamento. Tem 46. Além disso, no livro de Daniel, tem uns trechos que não tem na nossa. Então, o cânon católico, ele tem mais livros do que o evangélico, do que o protestante. E eu vou usar o termo protestante, você vai entender o porquê. Tá? E por quê? Então, qual é a Bíblia certa? Aí eu vou te dizer o porquê dessa diferença. Há 7 livros na Bíblia católica que nós denominamos apócrifos, que significa escondidos. O entendimento que nós temos, nós cristãos evangélicos, é que esses livros, eles não foram inspirados por Deus. São livros que, do ponto de vista histórico, da história de Israel, são importantes. Mas nós entendemos que eles não foram inspirados por Deus. Eles não guardam relação direta com esses demais aqui. Pode até ser usado para você entender como era a cultura em determinado momento. 1 Macabeus, por exemplo, mostra de um período que é o período de silêncio bíblico. Então, é um deles. Mas nós entendemos que não. E por que essa diferença? Em qual momento os evangélicos, os protestantes, tiraram da Bíblia esses livros? Esses 7 livros. E mais umas adições no livro de Daniel. Em nenhum momento. Tá bom? A reforma protestante, ela aconteceu em 1517, quando Martinho Lutero, e era um movimento que já vinha há alguns anos, tá? Não é Lutero que idealizou, não era nem a intenção dele, amados, para deixar claro, em nenhum momento Lutero falou, vou criar uma nova religião, não foi. Ele falou, ele era um padre, e ele falou, tem umas coisas que estão erradas aqui, a gente precisa consertar isso, gente. Está vendendo indulgências, vendendo salvação, e a salvação é pela graça. Eu li na palavra de Deus, eu li na Bíblia, foi isso que ele fez, e ele falou, está errado, isso aí foi um protesto, por isso, protestantes, beleza, foi excomungado, tudo mais, e continuou um grupo que, adepto dessa visão, e depois vem Calvino também, falar, não, nós vamos seguir aqui, ok? Quando Lutero faz isso, em 1517,
A Bíblia era essa aqui. A Bíblia era assim. Os católicos usavam essa Bíblia, esses trechos, esses textos. Em 1545, a Igreja Católica, ela promove um concílio, o Concílio de Trento, que foi de 1545 até 1563, e nesse concílio, eles falam, então nós vamos incluir mais esses 7 livros, e mais trechos no livro de Daniel. Por quê? Porque algumas coisas, algumas questões da tradição que eles mantinham, tinha amparo nesses livros. Por exemplo, intercessão pelos mortos. Você pode olhar aqui, você não vai achar nada. Em alguns desses livros apócrifos que foram inseridos depois, tem. Outros anjos, trazendo algum tipo de revelação com nome. Aqui você não tem. Você vê falando de, em termos de anjo, Gabriel, e quem é o outro? O arcanjo Miguel, só. Em um livro apócrifo fala a respeito de Rafael. Exatamente, aí a palavra é clara nisso, mesmo que surja um anjo de luz, trazendo outra palavra que não seja essa, então fiquem atentos, que vai surgir, mas só que o que é importante para nós aqui, é que até 1500, era isso aqui, então esses acréscimos é que nós não reconhecemos, é por isso que se de repente você tem uma Bíblia católica, você de repente está acompanhando, é católico, não se sinta ofendido nisso, não se sinta ofendido, é porque esse concílio que foi realizado, e fez a inclusão desses livros, é que nós entendemos que não eram livros que eram inspirados por Deus, porque por mais de 1500 anos, a igreja caminhou apenas com esses livros aqui, só esses. Quando os pais da igreja, lá por volta do ano 100, 200, eles separaram, eles começaram a estudar a palavra, era só isso aqui, não tinham os outros. Por isso essa distinção, por isso você tem que saber. Por isso você tem que saber, onde é que está escrito isso? Então é nesse livro, então você já sabe que não é um desses livros inspirados. Então, amados, com base nisso, e a gente já vai encerrar por conta do horário, o que eu quero que você guarde dessa aula de hoje, quando você pegar a sua Bíblia, leia, não como mais um livro, não como você lê uma revista em quadrinhos, não como você lê um jornal, mas como Deus falando a você, ao seu coração, como Deus falando contigo. Então, sente-se em casa, abra a palavra, fala, Senhor, fala comigo, e você vai ler, não como se estivesse lendo uma receita de bolo, mas, Senhor, fala comigo, e aquilo que você for lendo, você vai entendendo que Ele inspirou homens de períodos diversos, para que eles escrevessem isso, que hoje chegaria ao seu coração, e que isso que foi condensado, reunido, como uma única Bíblia, livros diversos, em uma única Bíblia, é harmônico. Você não vai achar nenhum outro livro, nenhuma outra coleção de livros que seja assim, em nenhuma área, no direito nós temos inúmeros doutrinadores, eu vou ler um, ele falou uma coisa, eu vou ler o outro, ele falou, fulano diz isso, mas eu entendo aquilo, e ele faz questão de divergir, e às vezes, qual que eu vou usar? Depende da finalidade que eu quero, por isso que tem a questão do direito, você tem a defesa e a acusação, em alguns casos, um vai se valer de um livro, outro vai se valer do outro, porque não há harmonia,
Pega um texto constitucional, um interpreta de um jeito, o outro dá outra interpretação. É por isso que a gente vê no Supremo Tribunal Federal os julgamentos e os votos sobre o mesmo texto, um diz uma coisa, o outro diz outra. Na palavra de Deus, não. É uma coisa só. Qualquer outra área é a mesma coisa. Na psicologia você vai encontrar visões diferentes. Não é? Em outras áreas você vai achar visões diferentes. Em tudo você vai achar essas contradições. Na palavra de Deus, não. O que acontece às vezes é interpretação errada. Aí a falha do homem, não falha na palavra. Que um olha ali e fala, não, eu acho que é assim, eu acho que é assim. E o outro, eu acho que é assado. Aí é a falha humana na hora de interpretar. Mas o correto que é, eu gostaria que dissesse isso, mas a palavra de Deus diz aqui. E pronto. Amém? Então, amados, eu espero que não tenha sido cansativo para vocês e que tenha servido aí para a gente dar o pontapé inicial. Na próxima semana a gente continua a partir daqui, fazendo um alerta. Com essa questão das restrições decorrentes de Araraquara haver entrado na fase vermelha, nós não teremos a EBD aqui presencial, salvo se houver uma grande mudança no decorrer da semana, que eu acho muito difícil. Mas nós faremos a transmissão da EBD, eu estarei aqui na próxima semana ministrando a aula normalmente, e você acompanhe de casa. É importante acompanhar, porque vai ser a sequência, vai ser a continuidade daquilo que a gente está aprendendo aqui, tá bom? Então, mesmo sem vir presencialmente, se assim se mantiver, a não ser que nós tenhamos novidade, a partir de amanhã já vamos fazer os contatos na prefeitura, pedindo para eles dizerem como eles interpretam o decreto municipal que foi editado na sexta-feira, mas por hora fica acertado isso. No domingo, às 9 da manhã, você sintoniza lá o seu aparelho e nós vamos continuar na aula, tá bom? Sendo que na aula online, você tem a facilidade também de mandar pergunta. Eu sei que hoje aqui foi uma explanação meio que direta, sem muito intervalo, porque nós vamos partir para a ceia agora, mas fique à vontade. Durante as aulas não entendeu, está presencialmente, professor, não entendi. Estamos aqui para explicar, fazer um comentário, fique à vontade. Está online, manda no chat a pergunta, o comentário, e nós vamos vendo ali, respondendo. Escola Bíblica Dominical é para isso, é para tirar a dúvida, é para adquirir conhecimento. Eu sei tudo? Não. Aquilo que eu não souber, eu vou dizer, depois eu respondo. Eu vou me aprofundar e depois trago uma resposta mais consistente, tá bom? Chamar o pastor, que Deus abençoe a todos. Graças a Deus, aplauda ao Senhor.